que é a irmã Ila. Eu fui convidada para falar sobre esse tema novamente, as tribulações do mundo. E estou gravando de casa, estou em casa e creio que o melhor para todos nós nesse momento de pandemia é estarmos em casa para assim protegermos as pessoas o máximo que nós pudermos e cuidarmos também de nós e dos nossos entes queridos. Vocês ouvirão vários ruídos externos e tudo mais, porque nossos vizinhos têm crianças e as crianças brincam no quintal e realmente fazem bastante barulho, estão próximos aqui a mim. Não é apenas um muro pequeno que está nos separando. Então, espero que não atrapalhe aí a nossa conversa, não é? São apenas crianças e um cachorrinho. Então, vamos falar sobre as tribulações no mundo, não é? E deixa eu marcar bem aqui o meu horário, porque senão eu posso ir demais, não é? No nosso tempo, nós não temos muito tempo, não quero me estender, certo? Então, deixa eu marcar aqui para a gente ter uma ideia. É o seguinte, eu sempre uso algumas colas quando eu dou palestra, não é? E agora eu estou mostrando as minhas colas para vocês aí, que eu acho melhor vocês acompanharem, não é? Já que nós não estamos fazendo isso uma coisa ao vivo, né? Estou gravando, então talvez seja melhor vocês visualizarem as minhas colas, né? Também estou falando com meu hábito religioso, porque estamos na Semana Santa e eu quero fazer desse um momento bem solene, né? Então, esse tema a gente parte sempre de uma passagem bíblica do Evangelho, o Evangelho de João, que vocês estão vendo aí na tela de vocês, João 16, 32 a 33, não é? Então, Jesus diz que no mundo os seus seguidores terão tribulações. Então, vamos ler aí o texto, não é? Aproximando-se a hora e já chegou, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, uma tradução mais na linguagem de hoje, não é? Aflições, tribulações, o termo grego pode ser traduzido por essas duas palavras, não é? Então, é a partir daí. Então, nós vemos aí que a primeira coisa é que Jesus diz assim, já chegou a hora, não é? Aproxima-se a hora e já chegou. No Evangelho de João, a hora de Jesus é a hora da cruz, não é a hora da morte dele. Ao longo do Evangelho, ele vai dizendo, a minha hora ainda não chegou, e aí, de repente, ele diz, é chegado a hora, né? Então, aí é um pouco antes dele ser preso, né? Então, ele já está anunciando aos discípulos, né? O que vai acontecer? Né? Que eles vão ter muita tribulação, que vão abandoná-lo, né? Que vão se esconder dele, que vão se esconder em casa, né? E essas orientações aí que ele está dando para os seus discípulos nas últimas conversas que Jesus tem com os seus discípulos, né? Então, o que nós vemos nessa passagem bíblica é uma constatação. Jesus diz, olha, que no mundo vocês terão muitas tribulações, muitas aflições. Não é uma previsão do futuro, obviamente. Não é? Se trata de que ele constata isso, né? E quer dar uma orientação ao discípulo a respeito disso, né? Então, é muito interessante que Jesus vincula as tribulações com o fato de estar no mundo. Então, nós
temos tribulações porque nós estamos no mundo, né? Faz parte de estar no mundo. Então, Jesus tem um vínculo, ele faz uma conexão entre tribulações e mundo, não é? Então, a gente pode se perguntar por que ele iria falar disso. Será que ele está querendo dizer as causas das nossas tribulações, não é? Não é bem isso, porque a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura de Israel, uma cultura que não fica procurando causas, né? Ela não perde tempo com causas, ela acha que o ser humano é muito limitado para encontrar as causas mais profundas das coisas. Claro que o ser humano pode cogitar sobre as causas dos acontecimentos, é óbvio, todo mundo faz isso. Mas para a Bíblia, o pensamento bíblico, nós não temos as capacidades de ir naquelas causas mais profundas, naquelas causas que são, diríamos, as causas primárias, né, do que nos acontece. Então, ela não perde tempo com isso. Já que eu não posso saber a causa real, né, e as causas que eu posso cogitar não são as causas que estão lá na base dos acontecimentos, então para que perder tempo com isso, né? Então, ela vai mais, a Bíblia se preocupa mais em dizer, constatar tal coisa acontece e o que é que a gente faz, né? Então, já que isso acontece, o que é que a gente faz diante disso que acontece? Então, é basicamente isso que Jesus está fazendo. Constata que no mundo há tribulações, quem está no mundo, quem está dentro dessa realidade, passa por tribulações. E então, como nós devemos agir, o que é que nós devemos fazer, já que isto acontece, né? Então, nós primeiramente vamos nos dedicar a dizer o que é que significa mundo, né? Porque nós só temos uma palavra para dizer mundo, essa palavra mesmo, né? Mas na língua que Jesus falava, existem 4 palavras para dizer mundo. Cada uma quer destacar um aspecto do mundo, né? Então, dessas 4 palavras, nós vamos nos concentrar em 2, não é? Porque uma dessas palavras é o mundo futuro, o mundo que virá, o mundo vindouro, né? E não é o caso agora. E a outra é o mundo enquanto os judeus chamam o mundo também as nações inteiras que não seguiam a Deus, que na época deles não eram monoteístas, né? Ele também chamava o conjunto das nações politeístas, as nações que ele chamava pagãs, ele chamava de mundo. Então, nós não vamos nos concentrar nem nesse aspecto desse significado de mundo, nem como o conjunto das nações ímpias, e nem vamos nos concentrar no conceito de mundo vindouro. Nós vamos nos concentrar em dois tipos de mundo, né? 2 aspectos que a palavra mundo quer dizer. Primeiro, é o planeta, né? Eles não têm noção de planeta, mas eles falam criação, né? A criação, aquilo que foi criado por Deus, né? E o outro conceito de mundo é o mundo no contexto histórico, né? É o momento que nós estamos vivendo. Então, cada contexto histórico, cada período da história teve suas tribulações próprias, né? Então, e aí nós vimos, quando nós estudamos história geral, né, a história universal, esses vários momentos da história em que alguma coisa fazia as pessoas sofrer, causava sofrimento. Então, cada contexto histórico tem seus próprios tribulações, né? Então, nós vamos nos concentrar nesses 2 conceitos de mundo, né? Então, quando a gente define mundo, né, como o questão do planeta ou a criação, né, a gente tem que levar em conta que para a Bíblia a criação não terminou. Não é? É claro que nossa Bíblia em português vai dizer que Deus criou e os verbos estão todos no pretérito, né? Dizendo que Deus criou todas essas coisas e tal. Mas na Bíblia em hebraico, esses verbos estão no imperfeito, quer dizer que eles não estão completados, né? O sentido deles não está completo. Então, seria melhor dizer que o mundo está sendo criado, todas as coisas estão sendo criadas. Enquanto que todas as coisas estão sendo criadas, hoje nós sabemos mais do que na antiguidade, né? Através da ciência, nós sabemos que tudo está evoluindo, tudo evolui, então o planeta evolui.
O planeta passa por diversos desafios, são próprios da evolução, quando tem um tsunami, quando tem um terremoto, quando tem o que quer que seja, são próprios do planeta, está em evolução. Né? Então, placas tectônicas, né, estão lá embaixo e elas se movimentam. Então, isso causa os tremores, tem os terremotos. Né? Se isso acontece no mar, então causa, né, toda as tsunamis, o que tiver que acontecer. Né? Então, faz parte da evolução do planeta todas essas catástrofes naturais que nós chamamos. Né? Então, além disso, nós sabemos também que o modo como nós agredimos a ecologia, a criação, no sentido de casa, né? Quer dizer casa, né? Então, o conjunto de tudo que faz parte desse nosso planeta, a nossa casa comum, quando a gente agride através da poluição, seja ela qual for, o tipo de poluição. Então, isso também traz como reação traz a reação da natureza devido às suas leis, não é? Que elas são estabelecidas. Então, existe atualmente, né, muito lixo radioativo, não é? E tudo mais. Então, tem vários tipos de coisas que agridem a natureza, que agridem o planeta. Tudo que é poluição agride muito o planeta, não é? Então, há uma chamada de atenção que as pessoas às vezes dizem assim, coloca o seu lixo para fora, e aí os ecologistas diziam, não, quando se trata do planeta Terra, como colocar o lixo para fora, né? Então, saber lidar com a ecologia, com a poluição é fundamental, porque não é uma ou outra pessoa fazendo, é todo mundo fazendo, né? Então, nós temos aí vários desafios que vêm de elementos radioativos e tudo mais. Só o fato da gente usar celular, né? A gente usar o celular, já as baterias, né? Então, a geração do futuro vai dizer, aqueles loucos que viviam em 2020, 2021, né? Seja lá quando, aqueles loucos usavam baterias no celular, né? E que causava grande problema de poluição, problema ecológico, né? E para nós é tão normal ter um celular com bateria. Né? Então, a primeira coisa é essa, né? Estamos nesse planeta, esse planeta está evoluindo, é natural que haja acontecimentos, né? Que nós chamamos de catástrofes naturais. E, além de tudo, tem aquelas que são provocadas pela nosso agir, nosso modo de agir no planeta em relação as leis da natureza. Né? Agora, o outro conceito de mundo é exatamente o nosso contexto histórico. Né? Então, por exemplo, nosso contexto atual, nós nos sensibilizamos mais quando alguém sofre. Então, eu sei que tem muita gente que é insensível, que tanto faz, até provoca o sofrimento dos outros. Mas a maioria das pessoas se sensibiliza quando algo acontece, né? No Haiti, na África, no Japão, quando tem, não é, essas catástrofes naturais e tal. Então, nos sensibilizamos com a pobreza no mundo, sensibilizamos com nossos vizinhos que passam por dificuldade. Então, nós nos sensibilizamos mais e quanto mais nós somos sensíveis, mais nós sofremos com o sofrimento dos outros, né? Então, nós sentimos mais compaixão ultimamente, não é? Então, você vai dizer, não, eu não vejo. É assim, gente, no tempo que a minha avó era criança, as pessoas vestiam seu melhor vestido para ver alguém sendo enforcado na praça pública, né? Ou pelo menos no tempo muito comum da minha bisavó isso, né? Então, já temos sensibilidade até com relação ao sofrimento dos animais, né? Então, há mais gente se sensibilizando com o sofrimento, né, dos outros. E também nós temos, além de nós sofrermos porque pessoas sofrem, também nós sofremos violência, há muita violência ainda no mundo, né? Então, as pessoas têm muito medo, as pessoas ficam muito temerosas, as pessoas vivem muito apavoradas, né? Com as questões da violência. E outras coisas também que nos faz sofrer, que tem a ver com o egoísmo, com a ganância, né?
pessoas perdem emprego por causa de pessoas gananciosas, por causa de pessoas desonestas. Há muita corrupção que faz sofrer, traz pobreza e tudo mais. Então, o nosso contexto histórico também traz muitas tribulações para nós, não é? Isso aí é inegável. Cada contexto traz as suas tribulações e o nosso contexto histórico é muito marcado ainda pela violência. É uma violência mais, digamos assim, sutil, né? Nós não vamos bem ali na praça do bairro enforcar e depois esquartejar uma pessoa que, por exemplo, sabe fazer uma receita de chá que passe enxaqueca, então deve ter parte com demônio e por isso nós vamos, né? Fazer isso com essa pessoa. Não, a nossa violência não é desse jeito, é uma coisa mais sutil, né? Mas não deixa de ser violência. Né? Então, eu mesmo moro num bairro altamente violento, né? Em que há muitas mortes aqui de pessoas inocentes também, de pessoas que vivem em guerra, né? Facções em guerra, e também de pessoas que são inocentes e são atingidas por essas guerras. Né? Então, é muito interessante que até mesmo o livro de Jó, que o livro de Jó é um livro de referência quando se trata do sofrimento humano, né? O Jó é o personagem sofredor do Antigo Testamento, né? Então, Jó diz, né? O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas tribulações. Né? Brota como a flor e murcha. É muito interessante que essa frase do livro de Jó, porque ele nos coloca em pé de igualdade com uma ervinha do campo, né? Uma florzinha do campo e tal. Então, nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós somos parte da criação, nós somos criatura, em muitos aspectos nós não somos melhores nem mais resistentes do que uma flor do campo, né? Então, nós temos um status, né? Os seres humanos têm um status de uma vida muito mais longa do que uma florzinha do campo, né? Mas não é por isso que ele é melhor do que ninguém quando se trata de estar vulnerável a coisas que vêm contra a vitalidade, né? Então, é muito interessante isso, né? Esse livro de Jó. Outra pessoa, né, que eu gosto muito, que é Teresa d'Ávila, ela teve uma vida muito difícil e ela tinha que viajar bastante no lombo de cavalo, né? Debaixo de chuva e tudo mais. Ela era sempre uma pessoa muito doente, né? Ela sentia muitas dores de cabeça, inclusive. E ela era forçada a se hospedar em pousadas, em hospedaria, enquanto viajava. Ela estava reformando os mosteiros e também fundando, né, começando outros mosteiros que fossem mais baseados na pobreza. Né? Então, ela fez todo um trabalho de edificação de mosteiros, de reforma de mosteiros, então ela viajava muito, viajava doente. Então, você fica imaginando o que é uma hospedaria daquela época, de 1400 e pouco, né? 1500 e pouco, 1400 e pouco, na, na beira da estrada, que era uma hospedaria na Europa naquele tempo, e como que era, né, difícil para uma monja, uma freira, não é, que era acostumada até então na casa dos pais, a ter do melhor, e que tinha buscado o mosteiro por causa do silêncio, por causa, né, de uma vida mais tranquila, se hospedar numa pousada no meio da estrada, né? Então, ainda mais doente. Então, para ela a vida era isso, né? Era uma noite difícil numa hospedaria. E com isso ela dizia, né? A vida aqui é como no dia que a gente se hospeda no hotel, né? Não é a nossa casa, não é uma coisa definitiva, não tem a proteção da nossa casa, não tem o conforto da nossa casa, porque por mais simples que seja uma casa, a nossa casa ela dá uma coisa de proteção, né? E por isso Jesus diz aí no texto do Evangelho de João que a gente leu, né? Quando vocês se sentirem ameaçados, vocês vão me abandonar e cada um vai para a sua casa.
Então, é comum quando a gente busca proteção, a gente buscar a própria casa, né? O padre Caetano, fundador da nossa comunidade, dizia que as pessoas tinham que ter um teto. Ele lutava muito para que cada um tivesse um lugar onde morar, né? E ele dizia, se cada um tem um teto, mesmo que não tenha nada, ele tem onde se proteger à noite, né? Então, a casa dessa essa coisa psicológica, né, da proteção. Então, para Teresa d'Ávila é uma noite bem difícil, né? Numa hospedaria viver aqui, né? Comparado a isso, né? Então, temos muitas tribulações mesmo, pois por estarmos nesse mundo. Temos muitos momentos felizes, mas sempre temos a vida marcada mais por tribulação, como diz Jó, né? A gente vive pouco comparado com as tribulações que a gente tem, né? Então, quando Jesus falou sobre essa questão da tribulação com os discípulos, e falou logo antes de ser preso, não é? Ele quis dizer que os cristãos não estão isentos de passar por essas tribulações. Não é porque a gente segue Jesus Cristo que a gente não vai passar por essas tribulações, ao contrário, né? E tem mais. É, às vezes a gente então esteve nesse mundo, está suscetível de passar por muitas coisas e ninguém está blindado por causa disso, não é? Diz assim, essa aqui é Santa Teresa, ela não vai pegar febre durante a viagem dela que ela está indo para evangelizar, fazer uma coisa muito bem feita, né? E tal. Não, Jesus não nos prometeu, né, que nós não passaríamos pelas dificuldades próprias de quem está aqui nesse mundo. Ele disse assim, ele foi categórico, vocês estando aqui nesse mundo passarão por muitas tribulações, tribulações que às vezes fazem com que vocês me abandonem, né? Certo? Tribulações tão fortes que farão vocês negarem a fé ou fraquejarem na fé, enfraquecerem na fé. E aí, né, aqueles que conviviam com Jesus fraquejaram na fé, imagina nós, né? Acho que eles estão um pouquinho na frente da gente e imagina nós, né? Então, todo mundo mesmo, né? Todas as pessoas. Então, é muito comum do ser humano cogitar as causas do sofrimento, né? Então faz parte da gente. Então, a gente for cogitar aqui as causas das tribulações, nós temos porque nós estamos dentro desse planeta, faz parte do planeta, faz parte do nosso contexto histórico, né? Às vezes esse sofrimento aqui é consequência da fidelidade a Cristo, né? Você vê que hoje eu recebi um WhatsApp, né? Estou aqui hoje, dia 8 de abril de 2020, que eu estou falando isso, né? Então, eu recebi um WhatsApp que o padre falou, um padre mais jovem, um padre brasileiro, que está na Itália, falou assim, essa semana morreram 8 padres, né? Em 8 dias morreram 8 padres. Então, e eles morreram porque foram prestar auxílio, né? A quem estava doente. E eles arriscaram a vida. E não sei se vocês sabem, mas eles não aceitam ir para o respirador porque artificial, porque isso é para os jovens que eles dizem, né? Então muitos padres morrem porque eles não selecionado quem vai para o equipamento que ajuda a respirar, né? E eles preferem que seja uma pessoa que tenha família para cuidar, tenha juventude, seja mais jovem que eles mesmos espontaneamente eles já dizem não vou ocupar um leito de hospital, não vou ocupar o respirador, eles morrem em casa, rodeado pelos outros, com a oração dos outros, né? Mas é uma morte muito difícil, porque é uma coisa que eles não conseguem respirar, né? Então, veja, faz parte do nosso contexto histórico, faz parte da nossa fidelidade a Cristo. Eles têm que ajudar essas pessoas, não podem se omitir, não é? Então, muitas vezes, eles correm o risco, diz, talvez eu pegue, talvez eu não pegue, mas eu vou correr esse risco. E aí, eles acabam se contagiando. E quando ficam contagiados, se eles têm os sintomas, né, que nem todo mundo tem todos os sintomas, se eles têm os sintomas mais fortes, então, eles realmente preferem morrer sem ocupar um leito de hospital, porque não dá
para todo mundo, fica às vezes 1000 pessoas para um leito, né? Então faz parte também da fidelidade ao Evangelho, né? Certas mortes, né? Mas aí é que está, a gente cogita todas essas causas, mas qual é a causa primária mesmo? Então isso aí nós não temos explicação definitiva, né? O livro de Jó, que eu disse que é o livro que nos ajuda muito a pensar sobre o sofrimento. Todas as explicações para o sofrimento são dadas, não é? Nenhuma dessas explicações é a explicação real, né? Então, nós temos um exemplo disso, é também o Evangelho de João, né? Que veio um cego de nascença, né? Então, estão passando por um lugar, veio um cego de nascença, e o discípulo pergunta: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Olha que coisa interessante, eles já sabem a causa, né? Alguém pecou, eu só preciso saber quem, né? É claro que aquele homem, estando cego, só pode ser castigo por um pecado que ele cometeu, né? Uma consequência, digamos assim, das coisas que ele fez, não é? Os pais dele fizeram, então castigando os pais, né? Com aquela cegueira do filho, porque naquele tempo não era ser cego, não era a mesma coisa que hoje ser cego, né? Era um estigma, não é? Era tratado realmente como um castigo de Deus e tal. E é muito interessante, eles não perguntam o que a gente faz por este homem, né? Que está aqui mendigando, ou como podemos ajudá-lo, né? Aquela curiosidade mórbida, né, do ser humano e aquela explicação rápida que o ser humano quer, né? Então já sei que alguém fez uma coisa errada, quero saber se foi ele, se foi os pais dele, né? Mas que foi alguém que fez alguma coisa errada, foi, porque não é possível que alguém sofra sem que isso seja consequência de um erro, não necessariamente, não é? Algumas pessoas, né, sofrem porque elas estão numa fidelidade a Cristo, elas escolhem uma missão de renúncia e não sou eu que vou saber quem é que está sofrendo por fidelidade a Cristo e quem é que está sofrendo porque é a consequência dos seus erros. Eu não sou Deus, né? Então, nossa explicação não pode ser definitiva. E Jesus dá um carão neles, né? Que é muito importante a gente saber, né? Então, Jesus vai mostrar que a pergunta está errada, não é? Não é assim que se pergunta. Não é isso que interessa, esse não é o foco. Saber a causa desse sofrimento não é o foco, né? A pergunta que se deve fazer é o que Deus quer com isso? O que Deus está nos dizendo com este acontecimento, com esta tribulação? Não interessa a causa, né? Interessa o que Deus está fazendo com o que está acontecendo, o que Deus está fazendo com isto que eu estou presenciando, quais são os sinais de que Ele está falando, de que Ele está agindo, não é? Então, o foco é o que Deus fará a partir daquela situação. E Jesus disse, nem ele, nem os pais dele pecaram. Né? Começa aí. Vocês estão pensando que é uma consequência de pecado? Isso aí não é consequência de pecado. Isso aí é para que através dessa situação se mostre a glória de Deus. Então, aquele homem era cego e através da cura dele ia se mostrar quem é Jesus para aquela localidade, aquele lugar onde estava o cego, não é isso? Então, o que Deus vai fazer a partir disso aí? Não é? Como que Deus pode ser glorificado a partir disso aí? Como é que eu posso colaborar com a ação de Deus, com aquilo que Deus está fazendo a partir dessa tribulação? Não é isso? E desistir, esquece. O foco não é a causa, desiste de explicações, mesmo porque as explicações não tornam a coisa mais fácil. Por favor, né? Explicação racional não torna a situação mais fácil. Né? Então, saber que meu pai estava sentindo uma dor porque ele estava com câncer não fez com que a dor melhorasse, não é? Nem que a gente sofresse menos, porque as explicações racionais são importantes para que a gente não erre mais, não cometa os mesmos erros. Então, se eu sei que alguma coisa é consequência de uma ação não muito boa que eu fiz, então tudo bem, eu procuro não errar mais naquilo que eu errei, não é?
Então, eu tenho que ter clareza sobre o que eu fiz de errado para que eu não erre mais, certo? Então, isso aí é importante. Mas não quer dizer que saber disso torna as coisas mais fáceis. Não tira a dor de ninguém, não é? Então, existe uma coisa que é a explicação racional e outra coisa que é aquele sentimento. O que que isso causa em mim, não é? O que que isso faz em mim? Como é que eu reajo no nível dos sentimentos a essas coisas, não é? Então, por exemplo, acreditar na vida eterna é maravilhoso, mas isso não diminui a saudade quando um ente querido se vai, não é? Uma coisa é o que está aqui na explicação racional, a explicação da fé. Outra coisa é a saudade que eu sinto, não é? Eu não consigo me convencer de não sentir saudade. É óbvio, sou humana, se amo, é normal, né? Então é isso. Então a gente tem que parar de ter o foco na explicação da causa e tratar de olhar diferente para o acontecimento. O que Jesus fez foi mudar o olhar, a perspectiva do discípulo. Quando ele disse que nem o pai, nem ele pecou, não é coisa de pecado, não é consequência de uma ação, mas era para que, através daquilo ali, Deus mostrasse a sua glória. Então, ele já deixa os discípulos já abertos, né, para ver, e que então não é uma coisa do passado, eu tenho que parar com essa coisa, é uma coisa do futuro. Então, os discípulos estão pensando no passado, o que foi feito, que erro foi feito no passado. E Jesus, não, isso se fará, se mostrará a glória de Deus, né? É diferente, ele ajuda a olhar para uma direção diferente, né? Um olhar de esperança, né? Um posicionamento, uma atitude de transformação, de seguir adiante com o aprendizado. Como será o meu futuro depois disso, depois que eu passar esses dias todos em casa, trabalhando em casa, dando aula em casa, né? A partir de casa, trabalhando, cheio de trabalho em casa, todas as atividades da casa, e além da ajuda que a gente puder dar para as pessoas, não é? Da palavra de conforto, de consolo, da explicação. Esse é um momento de lucidez, né? E é tão difícil, as pessoas estão com a mente tão embotadas, tão escurecidas, não é? E aí a gente tem que, as pessoas caem na conversa de qualquer um, né? E as coisas mais óbvias as pessoas não conseguem ver. Então isso aí é complicado. Quem tem esse papel de esclarecer, né? Está tendo muito trabalho hoje em dia, né? Então é um olhar diferente. Eu tenho que ver o mundo. Eu tenho esperança que o mundo não seja mais o mesmo quando nós sairmos de casa, porque se for para ser, meu Deus do céu, vai ser uma decepção, né? Porque as coisas não estavam boas. Basta a gente parar um pouco para a gente saber que as coisas não estavam boas. E ontem uma pessoa me ligou e perguntou assim: como é que você está se sentindo presa em casa? E eu, como assim? Eu não estou presa. Eu estou na minha casa, ao contrário, eu estou super protegida. A gente se sente muito bem em casa, né? A gente se sente vulnerável na rua, né? Onde a gente está à mercê de muitas coisas, muito mais coisa que está em casa. E além do mais, eu estou me sentindo muito livre. Né? Não, porque esse governador obriga a gente a ficar em casa. Bom, eu não estou por causa do governador, embora eu acho que ele tenha feito o papel dele, né? Estou em casa porque eu cuido de mim, cuido das pessoas, não é? Então não me sinto presa, nunca estive presa dentro da minha própria casa, imagina. Então veja como é que as pessoas reagem, não é? Como é que elas, o posicionamento delas, né? Não tem uma predisposição para aprender, para ver o que Deus está fazendo com tudo isso, como que eu posso colaborar com Deus, né? E tem pessoas que pensam que colaborar com Deus sei lá, sair e distribuir alimentos na rua e tudo mais, que é só isso, não é? Colaborar com Deus é olhar para mim, não é para eu ficar em casa, não é para eu pensar em mim, não é? Quando a gente faz retiro, a gente faz para pensar em como é que a gente está levando a vida, não é? Se a gente não está levando a vida de uma maneira muito louca, não é? Deixa eu ver aqui quanto é a minha hora aqui. Então, seguir aqui adiante. Então, o sofrimento, as dificuldades, né?
nos mostram perspectivas de futuro, né? De construir um futuro diferente, seja individualmente. Eu não posso me decidir pela vida de ninguém, né? Eu não posso mudar ninguém, mas eu posso mudar a minha vida, não é? Eu posso entender as coisas de uma maneira diferente. E as pessoas têm dificuldade de ver perspectivas de futuro na hora do sofrimento, né? Parece que o sofrimento vai durar sempre, né? Então elas se rebelam muito porque parece que o sofrimento não vai ter fim, não é? Então, não é por aí que a gente tem que ir, não é? Então, obviamente, não era necessário que Jesus nos dissesse que nós teremos tribulações. Todo mundo sabe que estamos nesse mundo, a gente tem tribulações, a gente sabe disso por experiência própria, não é? Mas se ele toca nesse assunto e toca nesse assunto num momento decisivo, que é o momento em que ele vai se despedir, que ele vai ser levado para a cruz e tudo mais, está próximo, né? Do momento dele, como ele diz, da hora dele, né? Então, ele quer dar orientação, né? Se ele está falando sobre esse assunto, ele quer dar orientação sobre isso, né? Sobre como que um discípulo de Jesus pode viver o momento das tribulações, né? E a primeira coisa que eles têm de bom ânimo, né? Então, tem uma atitude positiva, né? Primeira coisa é isso, veja, faça um exercício de ver a coisa por outra perspectiva, sob outro ângulo, né? Veja diferente, veja isso diferente. Mas para ver diferente, você tem que ter um pouco de conexão né? Com Deus. Porque quem não tem um pouco de conexão também não consegue ver diferente, né? Então, uma pessoa falou comigo, né, eu estou impressionada com a atitude de fulano, ele é tão inteligente, não é? Eu fiquei chocada, eu disse, olha, desculpa, mas a reação a esse momento é a questão de inteligência mais QI ou menos QI, não é? É uma questão de sintonia, uma questão de frequência. Então, tem pessoas muito simplesinhas que estão sintonizadas na frequência mais alta, né? Mais ampla, e tem gente que é muito inteligente e está lá na frequência mais baixa. Então, não se rebela, se revolta, diz loucura, diz bobagem, né? Não é essa atitude que Jesus espera de um seguidor de Jesus, né? Então, nesse momento, a gente tem que pensar como é que eu posso ser fiel a Deus assim, né, vivendo isso dentro de casa, não é, sem poder sair. Como que eu posso evangelizar? Como que eu posso dar testemunho de cristão, vivendo esse momento que eu estou vivendo agora? Né? Como é que eu posso? É assim que eu colaboro com Deus. Né? Que escolhas eu posso fazer? Escolhas conscientes, né? Eu posso fazer. Né? E além de tudo, é procurar um sentido, um sentido que seja perceptível pela minha alma, pelos meus sentimentos, não é? Eu conheci uma terapeuta, uma psicóloga, que ela ficou muito afônica e ela disse para mim, né? Escreveu lá no WhatsApp, eu sei por que eu estou assim, eu tenho uma explicação científica por que eu estou assim, não é? Eu estou assim porque eu tentei me expressar e eu não fui ouvida, então reagiu no meu corpo com essa questão de eu não conseguir falar. Eu sei a explicação, mas eu não dou conta de resolver. Olha, explicação racional não dá conta de resolver, não, né? Eu sei, mas não, o meu sentimento não assimila. Então, eu tenho o meu mundo sentimental, eu tenho que tratar disso, né? Porque é isso que eu tenho que ver agora. Então, eu tenho que procurar um sentido, não uma explicação lógica, não uma explicação das causas, não uma coisa que fique só na cabeça, né? Que aí eu vou ficar, vai ter uma hora que é a teoria da conspiração, outra hora tem as mais loucas teorias, tanto tem como o vírus foi fabricado em laboratório, que isso é uma loucura, né? E não que não seja possível, é possível, mas foi é uma loucura dizer essa teoria, ela é totalmente sem nexo, né? E a gente tem que acreditar na ciência, os cientistas já viram que não houve possibilidade de ser uma coisa, né, fabricada em laboratório.
E a outra coisa é a teoria apocalíptica, né? O que eu tenho recebido de coisas apocalípticas, de que chegou o cavaleiro montado no cavalo verde, não é? E essas coisas todas, e várias teorias que tem por aí. Então, isso aí não ajuda ninguém, não é por aí, não é por aí, certo? Então, tem que procurar qual o sentido disso, né? E aí tem uma historinha muito interessante, que é o sentido, a morte e o sentido da vida, né? Então, o padre Domingos estava um dia desses falando no YouTube sobre isso. Desde que a morte chegou e disse para o homem: Olha, eu vim lhe buscar. E ele: Não veio me buscar porque eu tenho uma filha para criar, meus filhos são pequenos e tal. E a morte disse: Eu lhe dou 24 horas para dar uma desculpa melhor, porque essa daí não adianta. Todo mundo que tem filho pequeno morre e não tem problema com os filhos, né? Os filhos se criam, ficam bem e tal. Pense em outra coisa. E aí, 24 horas depois, ele pensou: olha, eu tenho uma empresa que eu comecei agora um projeto e tem muitos funcionários envolvidos, eu fiz um empréstimo, tenho que pagar, então não vou deixar muitas dívidas, muitas pessoas desempregadas, a empresa vai falir, tal, tal, tal. Ele disse: não, isso também não é desculpa, isso acontece com muita gente e as coisas continuam, a vida continua e não é. Eu vou lhe dar só mais dessa vez 24 horas para você pensar. E aí ele já tinha entrado muito em pânico, já estava, era o terceiro dia que ele pensava em que desculpa dar para a morte. Como ele tinha parado para pensar, né, que ele queria continuar vivendo e queria um motivo para continuar vivendo, ele disse para a morte: eu não aprendi a amar, né? Eu ainda não aprendi a amar o suficiente, né? E ela disse: bom, isso aí é o sentido da vida. Por causa disso, você vai continuar um pouco mais. Então, é, é o sentido da vida que é o importante, não é? Então, se eu tenho que viver com sentido, se existe um sentido para os momentos em que tudo vai bem, eu tenho que, nos momentos de tribulações, perceber um sentido que é para aquele próprio momento, né? E aí eu estou falando isso a partir do Viktor Frankl, que era o psicólogo fundador da logoterapia, né? E que eu gosto muito, já estudei, já fiz curso de especialização em logoterapia e tudo mais, porque eu acho muito importante. Ele escreveu um livro Em Busca de um Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Então, ele estava no campo de concentração, era judeu, não é? E viveu na época do Holocausto, e ele disse que havia algumas pessoas, alguns judeus, que se jogavam na cerca elétrica e resolviam as coisas logo, né? E tinha outros que, apesar de saber que ia para a câmara de gás, né, mais cedo ou mais tarde iria, continuavam vivendo todo dia, estavam lá, nunca se jogavam na cerca elétrica. E ele, essa teoria da logoterapia nasceu no campo de concentração, lá foi o laboratório dele, né? E aí ele descobriu, né, que o logo quer dizer sentido. Então, quando as pessoas têm um sentido para viver, elas lutam pela vida, não é? Então, elas vão à luta. E as pessoas morriam no campo de concentração, na câmara de gás, escrevendo com a unha, né, na parede, escrevendo a palavra Deus, a palavra de um ente querido, né? Dizer assim: eu vivi até agora na esperança de te encontrar, vivi na esperança, então vivi todos esses dias baseado na esperança, no sentido que encontrou em continuar vivendo, né? E ele disse que o sentido da vida é como uma escalada, ele gostava de escalar montanhas, e ele disse que a gente tendo um sentido, ele se torna o foco, né? Como o alto da montanha se torna o foco, e ele nos ajuda a segurar nas pedras corretas, né? A colocar o gancho lá no lugar firme, né? Então, se a gente só olha para baixo, a gente não vai a lugar nenhum, né? Entra em pânico e não vai a lugar nenhum, né? Então, a carta aos Hebreus também fala alguma coisa parecida, não é? Diz que nós temos que a esperança é a âncora da alma, né? E eu vejo aqui os pescadores, né? Estou numa aldeia de pescadores, tem as jangadas, então eles têm a âncora, né, da jangada, que é que dá sustentação quando, né, para eles não ficarem à deriva. E para a carta aos Hebreus, a esperança é uma âncora que a gente joga para cima, joga, ela engancha lá onde está Jesus, né, ela atravessa
todo o véu, né? Todo o santuário, né? E segura lá em Jesus e nos mantém firmes aqui, sem estar à deriva, né? E é claro que o sentido da vida ele vai mudando, depende muito do meu estado psicológico, do meu momento, do momento que eu estou vivendo, não é? Tá certo? Então, eu tenho sempre que buscar o sentido da vida, para viver com sentido, não viver à toa, não viver como Maria vai com as outras, não viver um dia está de um jeito, outro dia está do outro, não sabe quem é que segue, o que é que faz, não é assim, né? Viver com sentido, foco na esperança, no olhar para o futuro, que o futuro pode ser bem melhor, não é? Que isso que eu estou passando é como uma lagarta no casulo, que vai sair uma linda borboleta, não é? Então, como é que a gente vive na esperança? A gente vive na esperança, em primeiro lugar, aumentando o nível de bondade, né? Então, se tem uma energia muito negativa aí fora, eu tenho que aumentar o nível de bondade. Eu vou te dizer, o brasileiro sempre foi famoso por ser gente boa, né? Gente acolhedora, né? Gente pacífica. O nosso mundo está, nosso Brasil, tão cheio de ódio, mas tão cheio de ódio. As pessoas tão polarizadas e do tipo que, se você não concordou comigo, é porque você está contra mim. Ora, mas eu não tenho condição de concordar com tudo que você faz e diz, né? É normal discordar das pessoas, do modo como elas dizem as coisas, das opiniões delas. Não concordaram com Jesus, né? Não pode concordar com todo mundo. Eu não posso ter em cada pessoa que diz, olha, Ilha, eu não concordo com isso, quer me destruir, quer me derrubar, quer o meu lugar. E o ódio está muito dentro das redes sociais, né? Eu, sinceramente, desencantei, não quero saber de rede social, né? Só muita agressividade, uma energia super negativa, né? E eu não estou nessa frequência, e aquilo tudo me entristecia, e eu, não é comigo, né? Então, aumentar o nível de bondade. E a gente tem que, diante da agressividade, silenciar. E quando se trata de rede social, a gente silencia melhor quando a gente nem usa, né? Eu acho que a gente silencia mais ainda, né? Então, saber, isso é o Vitor Franco falava, aumentar o nível de bondade no mundo. Se tem alguma coisa muito de ruim acontecendo, eu tenho que fazer coisa boa, aumentar o nível de bondade. Mas isso aí não é se eu fizer uma bondade aqui, o que nisso vai diminuir a maldade do mundo? Você não tem ideia do que é a energia do amor, a energia da bondade humana, a energia do perdão, não é? Paulo diz que onde foi muito grande o pecado, onde abundou o pecado, onde o pecado foi extremo, né? Aí ele foi superado, superabundou a graça, né? Então a energia do bem não é a mesma coisa que a energia do mal. A energia do mal é a ausência de bem, né? A energia do mal é como a escuridão é falta de luz. Se você risca um isqueiro, um palito de fósforo, você já ilumina, que é isso. A sala cheia de escuro e você ilumina. Não é a mesma coisa, não queira comparar, não é? A energia negativa com a energia positiva, não é a comparação, não é? A energia positiva, o mínimo, uma fagulha, uma chispa de energia de amor, energia positiva, energia do bem, supera em muito a energia do mal, não é? Então, a gente tem que tomar cuidado e ficar nessa questão da esperança, foco na esperança e fazendo coisa boa, sendo bom para as pessoas que convivem. Não é se eu não posso estar saindo lá fora para cuidar das pessoas, mas eu tenho pessoas em casa que precisam do meu cuidado, da minha palavra amiga, da minha cara boa, né, da minha cara irritada, não é? E tornando difícil uma convivência, que é isso, né? Reclamando do que está acontecendo. Você vai passar essa quarentena reclamando do que está acontecendo, tá legal. Quer dizer, então, que a lagarta deve passar o tempo do casulo se rebelando porque está se tornando borboleta, né? Certo? Tá, minha gente. Então, o pânico, a revolta, não é? A reclamação, a maledicência, aumenta a energia negativa do planeta, a frequência é horrível, né? A frequência é muito baixa, né? Então, que frequência eu estou
sintonizando, né? Então, para falar de judeu, que eu gosto de falar sobre judeu, né? Judeu do Holocausto, outro, né? Além do Viktor Frankl, o Bart Stern, né? Ele disse que um dia estava lá no campo de concentração e um companheiro roubou o pedaço de pão. Eles recebiam um pedaço de pão cada dia, né? Para se alimentar. E o companheiro roubou o pedaço de pão dele. Aí ele foi e pegou e disse: eu vou lhe dar o meu pedaço de pão. Eu vou dar para você. Hoje eu não como e dou um pedaço de pão para você. Eu poderia fingir que você não roubou, mas roubo é uma energia negativa, né? Certo? Então eu vou fazer com que não haja essa energia negativa. Eu vou lhe dar o meu pedaço de pão. E aí eu aumento o nível de bondade no mundo. É outra perspectiva. E eram pessoas que estavam lá nus, sem comer, esperando o dia de morrer nos campos de concentração, na câmara de gás, né? O próprio Bart Stern disse que mostraram a fumaça e disse: ali está a sua família, né? Quando a fumaça saiu da chaminé, eles mostraram, né, que ele era, né, criança ainda, quando começou a chegar lá, era um adolescente. Então, ali está a sua família indo embora, né, pela chaminé. Então, essas pessoas conseguiram viver com sentido, viver com esperança, viver numa perspectiva, fazendo coisas boas, né, num momento de extrema tribulação, né, tá certo? Então, por que nós não é? Então, a gente tem que aumentar também, além do nível de bondade, aumentar o nível de nossa confiança em Deus, acreditar que Deus realmente nos ama. E isso aí é uma coisa muito difícil, porque para saber que Deus é amor, não só aqui, mas saber mesmo só com experiência pessoal. Não é? Então, quem já se sentiu amado por Deus sabe que o tanto que Deus é amor mesmo, né? Se não sentiu, está na hora de sentir, né? De confiar, porque é o meu pai que está no controle, é meu pai que me ama, que está no controle, né? Teve um veleiro que passou por muitas dificuldades no mar e finalmente atracaram. E nesse veleiro tinha uma criança de 5 anos, um menininho, e na entrevista perguntaram assim: você sentiu muito medo na tempestade, o barco ficou à deriva? Você sentiu muito medo? Eu disse: não, era meu pai que estava no leme, né? Meu pai que estava controlando tudo, meu pai era o piloto, né? Então eu fiquei brincando no porão mesmo, tranquilo, né? Então, se a gente pudesse passar por isso, né? Então, o profeta Isaías, né? Ele disse que em todas as aflições, em todas as crises que o povo de Israel passou, Deus estava junto dele, né? O anjo da presença de Deus sempre estava com eles e os salvou. Tem sempre um anjo da presença de Deus conosco, né? Que mostra que Deus é amor e que Deus é afetado pelo sofrimento. Claro que Deus não sofre como a criatura sofre, é óbvio, né? Mas Deus sofre por amor, né? Então você sabe que quanto mais uma pessoa ama, mais a pessoa sofre quando a pessoa amada está sofrendo, não é? Então, uma mãe acompanhando um filho no hospital, uma criança pequena com leucemia, né? Certo? Não é porque a mãe não está com leucemia que ela não está sofrendo. Ela não está sofrendo o mesmo tipo de sofrimento do filho, mas ela está sofrendo o sofrimento de quem ama, não é? E Deus tem um amor sem limites. Então, o sofrimento dele também é sem limites. É um outro tipo de sofrimento, um sofrimento chamado de compaixão, né? Certo? Então, isso aí é que quanto maior o amor, maior é o sofrimento da compaixão. Estamos enterrando, né? Então, Paulo também diz na carta aos Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez eu não esteja entendendo agora, na hora que eu sofro, não é? No que isso ajuda, no que isso me ajuda. Mas eu tenho que saber que tudo que me acontece me ajuda, né? É para o meu próprio bem. Eu tenho que ver nessa perspectiva. Não sei qual é o bem, mas é para o meu próprio bem. Né? Então, é preciso dizer, eu conscientemente quero fazer desse momento, seja que sofrimento for, seja que tribulação for, que aflição for, eu quero fazer desse momento uma oportunidade. Não é? Uma oportunidade para realizar o bem que estiver ao meu alcance. Quando eu estava muito usando o Facebook, né, eu coloquei lá um vídeo de um senhor que estava no estágio terminal. E ele
aprendeu a tricotar e ele fazia muitos gorros de tricô para as pessoas pobres poderem passar pelo inverno. O bem que estiver ao alcance. Não há nunca uma oportunidade em que não se possa fazer o bem. Então, se eu parar de ficar olhando para o meu umbigo, eu vou ver que existe coisa muito maior ao meu redor e que eu posso fazer o bem, eu posso orar pelas pessoas. Mesmo quando eu não puder falar, não puder me levantar, meu pensamento estiver ativo, eu posso orar pelas pessoas, eu posso fazer algum bem. Né? Então, veja, a cruz ela não é uma coisa que elimina a evangelização. A cruz é o conteúdo da evangelização. Evangelizar, evangelho quer dizer boa notícia. E o grande contraste, o paradoxo, né, do cristão é que a cruz está dentro da boa notícia. Como é que a cruz pode ser uma boa notícia? Depende de quem morreu na cruz e como foi que morreu na cruz, não é? Não é isso? Então, o Cristo termina dizendo assim, eu venci o mundo, né? Então, coragem, ânimo, vocês vão ter tribulações, mas ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus venceu, não eu, não fui eu. Né? Então, não é pelas minhas próprias forças. Ele que está no controle, ele está no leme, ou melhor, está na popa, né? Como diz o Evangelho de Marcos. As pessoas dizem, Jesus no leme, né? Exato. Né? Então, esse texto em que Jesus está dirigindo o barco, eu deixo aí esse link do YouTube para você ver. Ele explicou esse evangelho, né? E ele deu a benção, o Beat-Job, quer dizer, a benção que é dada da cidade para o mundo. Né? Então, ele deu a benção sobre todas as pessoas que quiserem ser abençoadas. Não é? Então, você veja no lugar certo, porque tem muita loucura dita, né, por católico e por quem não é católico a respeito dessa bênção do Papa. Não é? Veja nesse site do Vaticano mesmo, né, no canal do Vaticano que está aí do YouTube. Né? Então, o que ele pediu? Que Deus fosse indulgente conosco. Né? O que é Deus sendo indulgente conosco? É não se basear nos nossos pecados. Né? É claro que um pai, mesmo quando disciplina um filho, ele não é cruel. Então, Jesus diz, eu venci o mundo. Né? Então, ele venceu passando por tudo que passou sem perder a paz, sem perder o contato com Deus, sem perder a esperança em nós. Não é? Então, eu achei tão perfeita a explicação que o Papa Francisco deu para esse evangelho, que eles estão no barco, tem uma grande tempestade, e Jesus parece que está dormindo, né? E os discípulos se desesperam por causa daquela tempestade, Jesus dormindo. Ele pode parecer dormindo, mas ele está no leme, né? O lugar onde Jesus está no barco, né? Em grego é a popa, é o lugar onde fica o leme, onde fica o piloto. Né? Ele está no controle desse barco. O barco pode estar na tempestade, mas ele está no controle desse barco. O Papa Francisco explicou esse texto de uma forma maravilhosa e depois deu a bênção, né? Fez a oração, deu a bênção para todos. Né? Então, precisamos de Jesus no nosso barco agora, nesse momento da pandemia e em todos os momentos das tribulações. Né? Mesmo que ele pareça dormindo, ele está no barco e vamos deixar ele dirigir, não é? Pelas nossas forças nós não vamos conseguir, mas ele espera a nossa colaboração. Se a gente se tornar um ser humano melhor, isso já é mais do que suficiente, não é mesmo? A gente queria dizer para vocês, não é? E quero deixar para vocês uma feliz Páscoa, tá? E um mundo novo muito melhor, e faça tudo que estiver ao seu alcance para ajudar as pessoas. Muitas vezes, se a gente não atrapalha, a gente já ajuda muito. Ficar em casa é fundamental. Ficar em casa não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com governo, não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com inteligência ou falta de inteligência. Ficar em casa tem a ver com a velocidade do contágio, certo? Ficar em casa não tem nada a ver com meu preparo físico. Não é porque eu sou atleta que eu não vou ter esses sintomas, que eu vou sair de casa. Eu posso não ter sintoma de mas não é por causa dos sintomas que eu vou sair de casa. A gente fica em casa por causa da rapidez
do contágio, não é? Então, eu sozinha posso contagiar muitas pessoas. E essas pessoas vão colapsar o sistema médico, certo? Então, não haverá leitos suficientes, equipamentos suficientes, nem médicos, nem enfermeiros suficientes. Quando ficam 1.000 pessoas esperando um leito, quer dizer que essas pessoas não podem ser cuidadas, não é? E também quer dizer que o risco de contágio entre os profissionais da saúde aumenta muito em casa por isso. Então, se essa é a minha colaboração, vou colaborar de bom gosto, né? Porque eu não posso carregar comigo que vidas tenham sido ceifadas por minha causa, né? Não posso levar isso comigo. Eu não posso ficar por aqui sabendo que eu posso ter contagiado muitas pessoas que eu sou responsável, não é, pelo que aconteceu com elas. Eu não posso querer isso para mim, e eu não posso querer que vidas sejam ceifadas desnecessariamente, ainda mais de profissionais da saúde estão fazendo tudo, né? E nossa gratidão aos policiais, profissionais de saúde e todos aqueles que têm que trabalhar, né? Para poder a gente usufruir de ficar em casa, né? Feliz Páscoa para todos. Um grande abraço.